O Sr. Presidente da Câmara do Porto esteve demasiado tempo em silêncio e, quando falou, não defendeu convenientemente a cidade e a região. O Dr. Rui Moreira aparentemente despertou tarde para este tema. Apesar das intenções do Governo serem conhecidas há longo tempo, só muito recentemente é que se ouviu uma opinião pública do Sr. Presidente da Câmara do Porto. Nos termos propostos pelo Governo, o debate não é entre municipalização e privatização, mas apenas entre várias formas possíveis de privatização dos transportes. Não estamos a colocar em alternativa situações puras de gestão privada ou de gestão pública municipal, conforme se pode confirmar nas declarações do Dr. Rui Moreira, em que afirmou que se a empresa fosse municipal admitia concessionar o serviço, ou nas notícias que dão conta de contactos entre a Câmara do Porto e privados para eventuais subconcessões ou candidaturas conjuntas. Em boa verdade, estamos de facto apenas a escolher a modalidade de privatização. Colocar a Câmara do Porto ou um conjunto de câmaras municipais num papel de subcontratante de privados para prestar um serviço público num formato obrigatoriamente pior e mais reduzido não é ajudar nem os utentes, nem os trabalhadores das atuais empresas, nem defender o poder local democrático. Tenha-se igualmente em conta que não faz sentido uma gestão por um município de uma matéria que envolve vários concelhos. Por fim, a estes elementos juntam-se ainda diversos erros processuais grosseiros. Em conclusão, só há uma saída limpa. A anulação da decisão de privatização da STCP e da Metro do Porto, tomada recentemente pelo Governo, cujos termos todos seguramente reconhecem ser negativos. É essa a posição que colocamos à consideração da Assembleia Municipal. Não vale a pena tentarem reescrever a história. O revisionismo tem que ter um ponto de paragem para nós voltarmos atrás e pensarmos onde é que isto começou a correr mal. Isto correu mal quando os senhores estavam no poder, os senhores adotaram um sistema centralista. Quando deixaram o poder, passaram a ser regionalistas, o que é uma coisa curiosa, e os STCP são um exemplo acabado do que os senhores fizeram. Para que fique claro. Depois queria dizer o seguinte: a Câmara do Porto não esteve calada neste processo. A Câmara do Porto o que não faz é falar antes do tempo. Comigo, desculpem, já vos disse várias vezes, não é a querela na praça pública que leva a consequências. Aquilo que aconteceu relativamente aos STCP é o seguinte: a Câmara do Porto deliberou, entendeu, e eu mantenho esse entendimento, que os STCP opera em 6 municípios. E muitas vezes, já aqui fomos confrontados com o facto de ser necessário entendimentos com os outros municípios. A Metro do Porto opera em 7 municípios. E, portanto, ao contrário do que acontece em Lisboa, em que praticamente a Carris só funciona em Lisboa com pouquíssimas franjas, ou o metro só funciona em Lisboa também com pouquíssimas franjas, aqui havia que seguir um processo diferente. E, portanto, aquilo que a cidade do Porto entendeu com o Conselho Metropolitano, como já foi dito variedíssimas vezes, foi que nós acompanharíamos a par e passo aquilo que eram as conversações que o Conselho Metropolitano ia tendo com o Governo, mas sempre salvaguardamos que a situação do Porto era particular. E porquê que era particular? Em primeiro lugar, porque nós queríamos reservar a nossa posição, como reservamos em vários momentos. Por outro lado, porque havia uma diferença entre o Porto e os outros municípios. E todos sabem, mas eu repito para o público. No Porto, os STCP têm uma situação de exclusividade, ou seja, monopólio público. Nos outros municípios, os STCP concorrem, ou se quiser, convergem com outros serviços que lá operam. Portanto, a situação do Porto era uma situação particular. Não adianta de nada nós pormos todos de acordo, podemos votar todos 100%, pode o público aplaudir e dizemos não queremos a concessão. E o Governo faz a concessão. E, portanto, o que nós dissemos foi a melhor forma de condicionar este concurso ao interesse das populações, a que não é alheio também os interesses dos próprios STCP e de todas as pessoas que operam com os STCP, desde os seus trabalhadores àqueles seus fornecedores, é dizer assim, nós, se não podemos ser concedentes, olhamos para isto do outro ponto de vista, do lado do concessionário. E isso é um direito que nós temos. Temos, absolutamente. E o que nós esperávamos é que os senhores, por um momento, esquecessem por um momento, por 5 minutos, esquecessem do problema ideológico e do vosso sentimento de culpa relativamente ao modelo dos STCP. Esqueçam-se. Esqueçam 1975 e o facto de terem pegado nos STCP e terem entregue a chave do STCP em Lisboa. É verdade, ao Sr. Deputado, é verdade. Os senhores em 1975 fecharam a porta dos STCP e foram entregar a chave a Lisboa. Portanto, por um momento, esqueçam o sentimento de culpa e assumam que a Câmara Municipal do Porto nisto devia estar unida. Devia dizer assim, o que é importante? Qual é a importância? A importância é para as populações, Sr. Deputado. Tenha paciência, a importância é para as populações. O que é que nós queremos? Melhor serviço.
Obviamente nós estamos hoje perante um modelo centralizado. E por isso acompanhamos a posição do Presidente da Câmara Municipal do Porto, que é preciso devolver, neste caso à cidade do Porto, um modelo descentralizado e um modelo municipal. Eu prefiro um Presidente que está em silêncio, que se remete ao silêncio, a um Presidente na versão Manif. Eu prefiro um Presidente que vai negociar, que vai à mesa das negociações em detrimento de um Presidente de protesto. Eu prefiro um Presidente que está consciente daquilo que a Câmara pode e não pode fazer, a um Presidente agite próprio que andará nas ruas a fazer barulho. É esse o mandato que o Sr. Presidente recebeu do Porto e temos que lhe dar os parabéns por isso e estamos todos muito satisfeitos, porque o Presidente da Câmara Municipal do Porto está a negociar, e bem, para retirar o melhor resultado para a cidade. E este é exatamente o caminho que tem que ser feito. Este voto da CDU, esta proposta de deliberação, só não é piedosa porque ela é mal intencionada. É mal intencionada porque, de facto, ela dirige-se contra a Câmara Municipal do Porto. O que preocupa a CDU é que a Câmara Municipal do Porto tenha, neste contexto difícil, onde todos sabemos que fez tudo o que era possível para atenuar as dificuldades deste processo, quando a Câmara encontra tem um comportamento de minimizar os danos que este processo possa causar, isso preocupa a CDU. E para meu espanto, devo confessar-vos, para a minha surpresa, no fundo a posição da CDU é entre o poder central e o poder local, nós queremos antes o poder central.